Nossa história começa no antigo reino da Pérsia, onde o povo judeu vivia como exilado sob o governo do rei Xerxes. Entre eles, havia uma jovem e bela mulher chamada Ester, que ascenderia a uma posição de grande influência e corajosamente salvaria seu povo da destruição na cidadela de Susa. O rei Xerxes realizou um grande banquete com duração de um dia, em alto astral pelo vinho. O rei Xerxes ordenou que a rainha Vaste aparecesse diante dele para exibir sua beleza, mas a rainha Vaste recusou, enfurecendo o rei seguindo o conselho de seu conselheiro. Xerxes depôs Vaste, despojando-a de seu título de rainha para encontrar uma nova rainha. Uma busca foi conduzida em todo o império pelas mais belas jovens virgens. Elas foram trazidas para o harém do rei sob os cuidados de Regi, o único do rei encarregado das mulheres. Entre essas mulheres estava Ester, também conhecida como Hadassa, uma órfã criada por seu primo. Morai instruiu Ester a não revelar sua nacionalidade e origem familiar. Após um ano de tratamentos de beleza, cada jovem iria ao rei Xerxes quando chegasse a vez de Ester. Ela conquistaria o favor de todos que a viam, incluindo o rei. Xerxes ficou tão encantado com a beleza e graça de Ester que colocou a coroa real em sua cabeça e a fez rainha, em vez de Vaste. Éster manteve sua identidade judaica em segredo como Morai havia aconselhado. Enquanto isso, Morai, que estava sentada no portão do rei, ouviu uma conspiração para assassinar o rei Xerxes. Dois dos oficiais do rei grandes e Teresh conspiraram para matar o rei. Morai contou à rainha Ester sobre a conspiração e ela relatou ao rei dando crédito a Morai. O assunto foi investigado, foi considerado verdadeiro e os dois oficiais foram forcados. Isso foi registrado no livro dos anais na presença do rei, e Agagite, chamado Rimon, foi elevado pelo rei Xerxes à mais alta posição de autoridade, acima de todos os outros nobres. Todos os oficiais reais no portão do rei se ajoelharam e prestou homenagem a Ramon, e como o rei havia ordenado, mas Morai se recusou a se curvar ou prestar-lhe homenagem. Ramon ficou cheio de raiva e procurou destruir não apenas Morai, mas todo o povo de Mori, os judeus em todo o reino de Xerxes, para determinar o dia mais favorável para executar seu plano. Agamenon lançou a sorte chamada Pir em hebraico e caiu no 13 degrees dia do 12 degrees mês, o mês de outro. Haman foi ao rei Xerxes e disse que há um certo povo disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino que se mantém separados. Seus costumes são diferentes dos de todas as outras pessoas e eles não obedecem às leis do rei. Não é do interesse do rei tolerá-los. Se isso agradar ao rei, que um decreto seja emitido para se livrar deles, e eu colocarei 10,000 talentos de prata para o tesouro real. O rei tirou seu anel de sinete do dedo e deu a Rimon para selar o decreto. O decreto foi enviado por correios para todas as províncias do rei, com a ordem de matar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, em um único dia, e saquear seus bens. A cidade de Susa ficou perplexa, mas o rei e Hirmon sentaram-se para beber quando Morai soube do decreto. Ele rasgou suas roupas, vestiu sacos cinzas e foi para a cidade lamentando alto e amargamente em cada província para a qual o decreto do rei chegou. Houve grande luto entre os judeus, com jejum chorando e lamentando. As criadas e únicas de Ester vieram e contaram a ela sobre Morai. Angustiada, ela enviou roupas para ele vestir, mas ele não as aceitou. Então Ester convocou Hatak, um dos únicos do rei designado para atendê-la, e ordenou que ele descobrisse o que estava incomodando Morai, e por que Morai lhe disse tudo, incluindo a quantia de dinheiro que Haamon havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Ele também lhe deu uma cópia do decreto para sua aniquilação para mostrar a Ester, e a instou a ir à presença do rei para implorar por misericórdia e implorar a ele por seu povo. Hatak voltou e relatou a Ester o que Morai havia dito. Então, ela o instruiu a dizer a Morai todos os oficiais do rei e o povo.
As pessoas das províncias reais sabem que para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ser convocado, o rei tem apenas uma lei. Eles devem ser mortos, a menos que o rei estenda o cetro de ouro a eles. Quando as palavras de Ester foram relatadas a Morai, ele enviou de volta esta resposta. Não pense que, porque você está na casa do rei, você sozinho de todos os judeus escapará, pois se você permanecer em silêncio, alívio e libertação para os judeus surgirão de outro lugar. Mas você e a família de seu pai perecerão. E quem sabe se você não chegou à sua posição real para um momento como este? Então Ester enviou esta resposta. A Morai vá reunir todos os judeus que estão em Sousa, e jejue por mim? Não coma nem beba por 3 dias. Noite ou dia eu e meus assistentes jejuaremos como você faz quando isso for feito. Eu irei ao rei mesmo que seja contra a lei, e se eu perecer, eu perecerei no 3º dia. Ester amanheceu suas vestes reais e ficou no pátio interno do palácio em frente ao salão do rei, quando o rei Xerxes a viu. Ele ficou satisfeito e estendeu seu cetro de ouro poupando sua vida. O que é isso, rainha? Ester, qual é o seu pedido mesmo? Até metade do reino será dado a você. Ester convidou o rei e Hadmon para um banquete que ela havia preparado. Durante o banquete, o rei perguntou a Ester o que ela desejava. Ester convidou o rei e Hadmon para outro banquete no dia seguinte, onde ela revelaria sua petição. Hadmon saiu feliz e de alto astral, mas quando viu Morai no portão do rei, e observou que ele nem se levantou nem demonstrou medo em sua presença. Ele estava cheio de raiva. No entanto, Aemon se conteve e foi para casa convocando seus amigos e Zarish, sua esposa. Aemon se gabou para ele sobre sua vasta riqueza, seus muitos filhos e todas as maneiras pelas quais o rei o honrou, e isso não é tudo. Hadmon acrescentou que sou a única pessoa que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela deu. Mas tudo isso não me dá satisfação. Desde que eu veja aquele judeu Morai sentado no portão do rei, sua esposa Zarish e todos os seus amigos disseram a ele: coloque um poste atingindo 50 côvados e peça ao rei para ter Morai em Paked nele. Então vá com o rei para o banquete e divirta-se. Esta sugestão encantou Rion, e ele mandou montar o poste naquela noite. O rei não conseguia dormir. Então ele ordenou que o livro das crônicas fosse trazido e lido para ele. Foi encontrado registrado lá que Morai havia exposto Big T Peiteresh, que o inspiraram a assassinar o rei Xerxes. Que honra Morai recebeu por isso? O rei perguntou. Nada foi feito por ele. Seus assistentes respondeu na manhã seguinte. Haman entrou na corte para solicitar a execução de Mori antes que Ramon pudesse falar. O rei perguntou o que deveria ser feito pelo homem. O rei se deleita em honrar, assumindo que o rei se referia a ele. Haman sugeriu uma túnica real. O rei tinha usado um cavalo. O rei tinha montado um com um brasão real. Então que a túnica e o cavalo fossem confiados a um dos príncipes mais nobres do rei. Deixe-os vestir o homem. O rei se deleita em honrar e conduzi-lo no cavalo pelas ruas da cidade, proclamando que isto é o que é feito pelo homem. O rei se deleita em honrar para seu horror. O rei ordenou a Ramon que honrasse Morai desta forma, depois de desfilar. Morai. Ramon correu para casa em tristeza, apenas para ser convocado para o segundo banquete de Ester. Durante o banquete, o rei Xerxes novamente perguntou a Ester seu pedido à rainha. Ester respondeu: se eu encontrei favor com você, sua majestade, e se lhe agrada, conceda-me minha vida. Esta é minha petição, e meu povo. Este é meu pedido. Pois eu e meu povo fomos vendidos para ser destruídos, mortos e aniquilados. O rei Xerxes perguntou: quem é ele? Onde é ele? Ester, disse um adversário. Um inimigo, este vil Ramon. Então Ramon ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei se levantou furioso e saiu para o jardim do palácio. Eles ficaram para trás para implorar a rainha Ester por sua vida. Assim que o rei retornou, Amon estava caindo no sofá onde Ester estava reclinada. O rei exclamou: ele vai mesmo machucar a rainha enquanto ela estiver comigo na casa. Assim que a palavra saiu da boca do rei, eles cobriram o rosto de Haman. Então Harona, um dos Unik, disse: um poste atingindo 50 côvados. Fica perto da casa de Haman. Ele mandou montar para Morai o rei. Disse: leve-o até lá. Então eles levaram Etiemon para o poste que ele tinha montado para Morai. Depois disso, a fúria do rei diminuiu.
Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester a propriedade de Eimon e Morai. Entrou à presença do rei para Ester. Havia dito como ele era parente dela. O rei tirou seu anel de sinal que ele havia recuperado de Eimon e o apresentou a Mori Ester. O nomeou sobre a propriedade de Reimon para mim. Ester novamente implorou ao rei, caindo a seus pés e chorando. Ela implorou que ele acabasse com o plano maligno de Reimon. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela ficou diante dele. Se agradasse ao rei, ela disse, e se ele me considerasse com favor que uma ordem fosse escrita, anulando os despachos que Amon concebeu e escreveu para destruir os judeus em todas as províncias do rei. Pois como posso suportar ver o desastre cair sobre meu povo? O rei Xerxes respondeu, porque Amon atacou os judeus. Eu dei sua propriedade a Ester. Agora escreva outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus como lhe parecer melhor, e sele-o com o anel de sinete do rei. Pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Imediatamente, os real secretários foram convocados. Eles escreveram todas as ordens de Mori para os judeus e para os nobres das 127 províncias Morai, escreveu. Em nome do rei Xerxes, selou os despachos com o anel signatário do rei e os enviou por correios montados. O decreto do rei concedeu aos judeus o direito de se reunir e se proteger para destruir qualquer força armada que pudesse atacá-los. O dia designado para os judeus fazerem isso foi o 13º dia do 12º mês. O mês de Adar, os correios saíram estimulados pelo comando do rei, e o decreto foi emitido na cidadela de Susa, quando Morai deixou a presença do rei. Ele estava vestindo vestes reais de azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto roxo. E a cidade de Susa realizou uma celebração alegre para os judeus. Era um momento de felicidade e alegria. Alegria e honra, no 13º dia do 12º mês. O decreto deveria ser executado neste dia. Os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas a situação se inverteu. E os judeus levaram a melhor. Os judeus se reuniram em suas cidades e atacaram aqueles que buscavam destruí-los. Ninguém pôde enfrentá-los por medo de que os judeus tivessem capturado todas as pessoas na cidadela de Susa. Os judeus mataram 500 homens. Eles também mataram os 10 filhos de Ramon. Mas eles não colocaram as mãos no saque. O número de mortos na cidadela de Susa foi relatado ao rei naquele mesmo dia. O rei disse à rainha Ester: os judeus mataram 500 homens e os 10 filhos de Ramon na cidadela de Susa. O que eles fizeram no resto das províncias do rei agora? Qual é a sua petição? Será concedido a você? Ester respondeu: dê aos judeus essa a permissão para executar o decreto deste dia amanhã também. E deixe os 10 filhos de Rom serem colocados em postes, assim como seu pai. Então o rei ordenou que isso fosse feito. Enquanto isso, os judeus nas províncias do rei se reuniram para se proteger e obtiveram alívio de seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não colocaram as mãos no saque. Isso aconteceu no 13º dia de Adar, e no 14º eles descansaram e fizeram dele um dia de festa e alegria. Morai registrou esses eventos e enviou cartas a todos os judeus em todas as províncias do rei Xerxes para que celebrassem anualmente os dias 14 e 15 do mês de Adar, como a época em que os judeus obtinham alívio de seus inimigos. Ele os escreveu para observar os dias como dias de festa e alegria e dar presentes de comida uns aos outros e presentes aos pobres. Os judeus concordaram em continuar a celebração. Eles começaram a fazer o que Morai havia escrito para eles. Portanto, esses dias eram chamados de Puim da palavra Pur. Os judeus assumiram a responsabilidade de estabelecer o costume de que eles e seus descendentes deveriam, sem falta, observar esses 2 dias todos os anos. Esses dias de Purim nunca deveriam deixar de ser celebrados pelos judeus. Nem a memória deveria morrer. Entre seus descendentes, o rei Xerxes impôs tributos em todo o império. Todos os seus atos de poder e força, juntamente com um relato completo da grandeza de Mori, estão escritos no Anais dos Reis da Mídia e da Pérsia. Mori, o judeu, era o segundo em posição depois do rei Xerxes, proeminente entre os judeus e tido em alta estima por seus companheiros judeus, porque ele trabalhou pelo bem de seu povo e falou pelo bem-estar de todos os judeus.
A vida de Esther é um poderoso lembrete de coragem e fé. Sua bravura e sabedoria diante de grandes perigos salvaram seu povo e deixaram um legado duradouro de esperança e libertação. Por meio de sua história, aprendemos sobre a importância de defender o que é certo, mesmo quando isso significa arriscar nossas vidas, e o impacto incrível que a coragem de uma pessoa pode ter no mundo. Você quer que seus filhos e outras famílias ao redor do mundo aprendam a Bíblia por meio de filmes de animação. Então, aqui está sua chance de ajudar a fazer isso acontecer. Nossa visão é criar filmes bíblicos completos que contem todas as histórias que levam a Jesus, algo que a grande mídia como a Disney nunca faria. Todo o nosso conteúdo é gratuito e está disponível no YouTube, mas a receita de anúncios por si só não é suficiente para apoiar nossa missão, juntando-se à nossa comunidade. No Patreon, podemos juntos criar esses filmes incríveis e espalhar as histórias da Bíblia para a próxima geração em troca. Oferecemos vantagens exclusivas para toda a sua família. Obrigado por fazer parte desta incrível missão. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e pressione o sino para notificações de nossos vídeos mais recentes. Certifique-se de curtir o vídeo, comentar suas ideias e compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir